Fala de Goresters, é uma satisfação a gente estar aqui começando mais um episódio do nosso podcast, do videocast aí que veio para trazer voz, dar voz e visibilidade aos startupeiros, agentes de inovação e os empreendedores aqui da Baixada Cuiabana e de Mato Grosso. Realmente estou feliz hoje porque quando eu entrei dentro desse rolê de inovação, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de começar a conversar foi essa pessoa que está aqui comigo. E vocês vão perceber que ele é realmente uma referência, não só para mim, mas para outras pessoas que frequentam e já frequentaram o nosso ecossistema aqui na Baixada Cuiabana, mas do Brasil também. Então a gente está bem nacional aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ser global também, viu, Digoré? Fiquem ligados. Mas antes de tudo, gostaria de começar agradecendo a Sicredi Ouro Verde Mato Grosso, que realmente acredita nesse nosso projeto, acredita que faz sentido a gente trazer pessoas como o César Marcegossa, que está aqui comigo, e compartilhar essas experiências dele com a nossa comunidade e a forma que a gente tem de fato, ajudar novas pessoas a se inspirarem e entender que existe mais de um caminho que elas podem seguir dentro da vida dela, dentro dos aspectos profissionais da vida dela. E dizer também, né, que a gente tem muita coisa que vai além do profissional e vocês vão descobrir um pouquinho mais do César aqui comigo. Por fim, dos últimos recadinhos da paróquia, se você estiver nos vendo no YouTube, não se esqueça, curta o nosso canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, comente nele, ative o sininho para você ficar sabendo de tudo, enfim, faça toda essa parte porque você vai nos ajudar e vai fortalecer cada vez mais o canal e o nosso conteúdo vai chegar a mais gente. Mais pessoas vão poder ver a história do César e poder se inspirar. Por outro lado, se você estiver nos assistindo lá no Spotify, lembre-se, a forma que o Spotify tem de fortalecer os canais, fortalecer os podcasts é você classificando cada um desses podcasts. Então, entre lá no seu aplicativo, classifique a gente como 5 estrelas, porque isso vai fortalecer muito a gente também. Como eu já disse, César Marcegossa está aqui comigo. Muito grato mesmo por ter aceito o convite. A gente teve um empecilho, né, na primeira tentativa de gravação aí, né? Mas agora já deu tudo certo, a gente está aqui gravando. E não falei lá na abertura, César, da boca para fora. Para mim, você foi uma referência. Eu até me lembro muito bem, assim, o dia que eu conheci você, assim, eu estava no AgriHub, sim, naquela época, eu tive a oportunidade de você ir lá conversar, bater um papo com o Daniel e tal, daí eu acabei conhecendo você e ali, assim, eu vi que tu tinha uma trajetória muito massa e era diferenciado. E a gente vai falar um pouco da sua trajetória profissional. Mas, antes de tudo, a gente traz aqui uma perspectiva dentro do nosso podcast que sempre me incomodou dentro dos nossos eventos de inovação. Porque você já reparou que a gente sempre, nesses eventos, normalmente a gente está numa posição de autoridade em algo. Sim. E as pessoas acabam olhando para nós, imaginando que a gente é aquela pessoa, às vezes, que está num palco, que às vezes está compartilhando algum conteúdo, e na realidade, a gente é muito mais pessoa também, né? A gente tem tantas outras coisas que a gente faz. Então a proposta também do DigoCast é poder mostrar um pouquinho desse outro lado, além do profissional. E dito isso, eu queria saber do César. De onde o César veio, né? Onde o César cresceu, o que o César fazia na infância, né? Brincava e tal. Eu queria ir por esse lado pra gente começar a construir um pouco dessa história do César aí. Tá. Basicamente, o César é um cara de Cuiabá, né? Filho de um pai paulista, de uma mãe nordestina. Então, uma combinação que surgiu em Cuiabá, eis-me aqui. Mas eu era uma pessoa que, na escola, sempre quis ser um jogador de futebol, né? Joguei, tive a experiência de chegar a jogar um brasileiro universitário. Foi um dos últimos campeonatos que eu joguei. Então eu tive sempre o sonho de querer ser o jogador de futebol, né? Mas aí a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro para sobreviver, né? E aí, infelizmente, a gente caminhou por outros caminhos, mas que são também caminhos que nos trouxeram boas recordações, alegrias e tem nos trazido, né? Muita coisa legal e boa e pessoas que a gente conhece e conheceu aí pelo mundo afora. Mas você estava falando aqui de Cuiabá. Onde de Cuiabá, assim, que você cresceu? Como que era a sua quebrada aqui em Cuiabá quando você estava crescendo? Você cresceu aonde ali, assim? Qual que era o bairro? Eu cresci no Jardim das Palmeiras, no Cochipó. Lá no Cochipó. Né? E aí, só que assim, eu brinco até que eu nasci num berço de ouro, né? E cresci num estrado de pobre, né? De madeira, né?
Até porque eu estudei no São Gonçalo, então não era uma quebrada. Sim, sim. Né? Mas aí por uma situação financeira de família, briga, separação de pais, a gente acabou passando por uma situação muito complicada, né? Na família. Que aí chegamos até a ter dificuldade de se alimentar mesmo. Então, assim, é uma história, uma trajetória bem diferente e diversa. Fica à vontade caso você queira compartilhar mais assim, porque nunca é uma trajetória linear a vida de ninguém, né? E pelo que você tem me falado, nesse começo, vamos dizer assim, na sua vida, nesse início, até se eu não estiver enganado, tô supondo e você me corrige, nessa primeira fase, então teve alguns percalços que de alguma maneira moldaram você também. Te trouxeram até aqui e fizeram você ser o César que você é hoje, né? Com certeza. Às vezes as pessoas, assim, quando a gente fala de empreender, né? A gente sempre fala de empreender por oportunidade ou por necessidade. Então, o meu primeiro grande empreendimento de sucesso foi por necessidade. Foi a empresa júnior que está até hoje funcionando na FMT, que é a Infocorp. Então, a gente construiu ela por um outro colega também, que também tinha necessidade. E aí, juntos, a gente foi buscar alternativas de vida, né? Então, alternativas de realmente ganhar para poder sobreviver, para poder pagar as contas. Mas ainda falando do aspecto pessoal lá do César, né? Você jogou futebol de campo, salão? Como é que era essa história? Ou você fez aquela famosa transição do salão pro campo? Como é que foi isso? Na verdade, eu fiz o inverso, né? Eu comecei no campo, aprendi a chutar com as duas pernas e aí caminhei pro futebol de salão, né? E que posição que você jogava? No campo era meia. E mas aquele meia clássico, 10zinho ali assim, meio campo 10, assim? No 10 não, né? Um pouquinho menos, né? Um volante meio campo que mais que colocava a bola pro atacante, e aí no salão eu fui pra ala e fixo, né? Entendi. Duas posições ali que, querendo ou não, o jogo passa por você. Depende de você pra gente ter aquele, como você disse, pro atacante no campo conseguir receber a bola, mas também os zagueiros têm que se apresentar ali pra zaga e tal. Acho que deve ser bem divertido, né? Com certeza. E eu sou uma pessoa muito competitiva, né? E assim, cara, o esporte de competição é uma delícia de você jogar. Muito bom, é muito bom. E você aprende muita coisa. Isso que você tá falando é uma parada que eu também concordo. E a gente já trouxe aqui dentro desse podcast, que não sendo combinado, alguns esportistas, né? Até pra galera aí que quiser buscar no feed, o Paulo Ozaki e o Luiz Patrone, são corredores. O último recente que veio foi o Ceneri Paludo. Ele era do basquete, sim, quase se profissionalizou, né? E agora ele tá na pira do tênis. Né, tá jogando muito tênis. E aí você vem na parte da modalidade esportiva, vem do futebol. Mas você, como disse, né, não foi pra carreira do futebol, mas hoje o esporte está presente em sua vida de alguma maneira, ou você realmente parou com o esporte assim? Não, eu continuo com o esporte, não esporte de competição. Eu ainda busco encontrar um novo esporte de competição, até por causa da questão da idade, né? Mas assim, o esporte ele é muito bom, você aprende muita coisa. No caso, um esporte coletivo, não adianta você ser bom sozinho. Você tem que ser bom coletivamente, entendeu? E não adianta você ter todo mundo bom coletivamente se o individual e o coletivo não se cooperarem. Então, assim, tem coisas muito interessantes ali que muitas vezes o jovem hoje não consegue perceber o quanto isso é legal e é bom. Mas também é um pouco da maturidade, igual você tá falando, né? Vamos trazer para a nossa realidade da juventude. A gente tende a ser um pouco mais individualista, nesse sentido de não pensar muito nesse todo, né? Eu acho que eu me coloco muito nesse lugar, porque diferente de você, eu era um pouco mais grosso, sabe? Eu era zagueiro. Mas eu também conseguia sair tocando um pouquinho a bola, né? Então eu era um zagueiro quase que moderno, como dizem hoje aí. Mas mesmo assim, era complicado, porque muito do que eu pude conviver dentro desses esportes de competição, nem sempre tinha essa visão dos colegas de que, poxa, a gente é um time mesmo, né? O coletivo tem que ir bem aqui, apesar de você ser o nosso 10, ou você ser o nosso 9 artilheiro. Todo mundo se dependia um do outro ali, mas nem sempre a galera tava. Muitas vezes era uma questão até, naquela época já de ego, do cara que já sou o 10, então eu sou o bom. Ou sou o artilheiro, eu sou o bom. Você teve esse perfil junto com você nos times e como que você lidou? Porque você falou que você trouxe lições do esporte pra vida, né? Acho que não, porque o futebol de salão, eles são menos pessoas jogando.
Um time tem quanto? Um time, não o que tá em quadra, mas o time total dá quantos? Assim? 10, 12 jogadores. No máximo. Isso. E a ideia do futebol de salão é que você tenha físico, né? Capacidade física para você jogar 5 minutos muito bem. Então a ideia é você estar sempre revezando, trocando ali, entendeu? Então assim, não adianta você vai jogar o tempo inteiro, você não joga o tempo inteiro. Você tem que dar o seu máximo ali, no máximo 5 minutos. Então o coletivo ele é muito importante. Se um tiver um pouco abaixo, um pouco menos, você vai ter dificuldade com o outro time. E é por isso que tem substituições limitadas, né? Exatamente. Você vê, não sei pra quem acompanha ou não o futebol de salão, né? Que o futebol de salão, infelizmente, ele sai um pouco do mainstream, assim, né? Do que a gente vê, né? Mas é trocando toda hora. E aí eu posso citar minha cidade. Minha cidade lá no interior de São Paulo, Avaré, tem um torneiozinho lá que é muito bom. É muito bom. É campeonato de salão, né? O campeonato da Associação, né? Associação Atlética Avaraense. Quadrinha pequena. Torcida em cima, assim, sabe? Aí a torcida do seu bairro, lá do Cochipó, comeu lá do, sei lá, do Imperial. Os caras montam o time, gurizada, contrata e joga. Mas teve um episódio, você tem noção que teve um cara internacional que jogou comigo, né? E o nome dele é Vinícius, o apelido Capeta. E por acaso, assim, ele tinha feito a abertura do jogo FIFA Street. E aí nós fomos jogar um torneio, era o time da igreja, né? E aí nós fomos jogar um torneio no Liceu Cuiabano, aqui, que é uma quadra pra quem conhece, assim, gigante, gigante. A torcida fica em cima, não fica nem do lado porque não cabe. Cara, o cara destruía em quadra, destruía, entendeu? Simplesmente, ele chegou lá, uniformezinho da Nike, fonezinho de ouvido, o cara jogou demais, era chaleiro, entendeu? Driblava, os caras não pegavam ele, entendeu? Então, assim, você tem algumas histórias, algumas experiências que você vive nisso, assim, de gente, assim, sensacional. E, cara, eu fiquei pensando, você falou, o time da igreja foi jogar com um time que o cara chamava... Vinícius Capeta. Vinícius Capeta. Porque ele fazia o inferno em quadro. E até aí foi de boa, né? Que bom que o Capeta ficou só nessa questão. E como é que foi essa questão, César, de você fazer essa transição? Porque, como jovem... E você mesmo colocou, né? Já era a faculdade, quando você fala da Infocorp ali, mas antes você teve um momento de decisão. Você teve que escolher ali, assim, né? Alguma carreira, alguma coisa que você estava vendo ali. E antes em si da escolha, eu queria entender se teve algum tipo de influência. Por mais que tenha sido conturbado um contexto familiar, se teve pai, se teve mãe, se teve tio, se teve alguém ou alguma pessoa, né? Pôde ali, assim, te influenciar no sentido positivo ali, né? Pra você, putz, talvez, César, essa área aqui fosse uma área legal. Entendeu? Aí, as questões da vida, elas influenciam sim, né? Eu já tinha trabalhado com meu pai, já trabalhava na empresa de informática que ele criou, né? Então, isso desde os meus 8 anos, eu trabalhando com ele. Então, eu já tinha um apreço pela informática. Que o Ministério do Trabalho não ouça isso. Exatamente, né? Entendeu? Até eu ganhava muito, entendeu? Isso era uma outra questão, mas são coisas de criança, né? Mas gostava de trabalhar, então a área de computação, tecnologia, eu já tinha um olhar para isso. E também pelas questões da vida, eu tinha um olhar para o direito. Aí, na tecnologia, tinha computação e tinha engenharia elétrica. Meu pai tinha feito engenharia elétrica, eu falei, não quero. Então sobrou computação e direito. Qual que eu escolho? Basicamente... E aí isso muda depois na vida. Falei assim, bom, direito tem que ler muito, né? Eu não gosto de ler, então vou fazer computação e a escolha foi essa. E até assim, um fato, né? Eu não queria fazer computação aqui em Cuiabá, eu queria fazer fora. E aí, por sorte ou azar do destino, entendeu? Acabou que eu acabei ficando em Cuiabá e fazendo computação mesmo na UFMT. E aí, né... Querendo ou não, ali o seu pai, ele te falou alguma coisa assim? Elétrica, não. Por causa disso, ou você viu ele, né, com aquela profissão e você falou assim, não, isso aí não é pra mim mesmo, assim, não teve isso, assim, um direcionamento. Não, a única coisa que meu pai falou, assim, você passou num curso integral e você não tem condições de fazer, né? E aí ele falou assim, não, mas eu vou te ajudar. Ah, que bom, cara. Nossa. Entendeu? Vou pagar a taxa do próximo vestibular pra você. Aí você escolhe um curso noturno que você consegue fazer e trabalhar ao mesmo tempo. E aí foi meio que um desafio. Eu falei, não precisa não, eu me viro. Cara, eu tô chocado. Então, assim, foi...
essa é a história, então foi meio que um desafio, né? E aí, é nesse contexto ali, logo no começo do curso, que você já pensa na Infocorp com o seu colega, ou você teve que esperar algum tempo? Porque, igual você falou, pelo que você tá me falando, no primeiro semestre você já entra tendo que ter grana para você fazer tudo na faculdade. Sim. Aí você começa a buscar as alternativas, né? Você vai buscar estágio, você vai buscar alternativa de fazer dinheiro com alguns trabalhos freelance, né? E aí você começa a vislumbrar uma oportunidade, entendeu? Com uma empresa júnior. O professor comenta que tinha visto de algo sobre isso em São Paulo, tudo. A gente começa a estudar para buscar alternativas. E aí a empresa júnior, ela, assim, vamos supor, o César no primeiro semestre, calouro, pô. Ninguém nem dá moral pra calouro, Sim. porque quiçá falar de empresa júnior. Beleza, não foi no primeiro semestre, então, que a Infocorp nasce. Não. Ela nasce em qual período de César na faculdade ali? A partir do segundo ano. No segundo ano, então o terceiro período ali, assim, terceiro semestre de faculdade, Sim. já começa a rascunhar a Infocorp. E como é que foi? Vocês abriram lá assim, falaram, vai chover gente aqui pra gente ter... Aqui. Não, aí a gente começou a estudar, né? Assim, aí tem uma história anterior que ocorre no ensino médio. Então, conta pra nós, o que rolou? Quando que você começa a perceber que o empreendedorismo ele é possível? Meu empreendimento mais lucrativo que eu participei foi no ensino médio. Foi na comissão de formatura, né? A gente formamos em 387 formandos. Tinha uma comissão de formatura, essa comissão sumiu, desapareceu, 3 meses faltando para a dita formatura. Não tinha comissão, não tinha nada, a gente formou uma comissão. Eu virei vice-presidente da comissão de formatura. A gente cria uma festa que bateu recorde na cidade de Cuiabá, na época numa boate. Imagina o pessoal de 16 a 7 anos. Fala os nomes das boates, porque o nosso público ele vai do 18 até os 60. Boate Hits. Que ficava no Trevo de Santa Rosa ali, era uma das mais famosas em Cuiabá. Pouca gente sabe disso, mas no outro dia tinha uma festa do Netinho Competition, que era super famosa, ainda é, o pessoal conhece. A casa cabia 1.300 pessoas, a gente pôs 1.250 pessoas lá dentro. Entendeu? E quanto de dinheiro que a gente fez essa festa? Tá? Isso é importante também. A gente conseguiu juntar R$800 e lucramos 12 mil sem o bar. Tá? Se tivesse o bar, tinha explodido, né? Cara, então você negociou com a casa de falar, olha, eu vou trazer as pessoas aqui pra festa e o bar é de vocês. Tem mais detalhes, Fábio. A gente era adolescente, entendeu? Então a gente conseguiu uma festa em que adolescentes de 14 anos poderiam entrar. Então a gente foi na Polícia Civil, pediu autorização, entendeu? O Ministério Público lá, nem me recordo agora direito quem. A gente fez panfletagem na Getúlio Vargas, entendeu? Então a gente conseguiu fazer uma festa assim de adolescente, que adolescente podia entrar. Eu lembro que teve um fato durante a festa que a Polícia Civil chegou para fazer a verificação infância da Juizado de Infância e Juventude, chegou para verificar. A gente foi barrar eles apresentaram a carteira deles, entrou e falou, putz, é agora que a festa pode acabar, né? E aí eles super elogiaram a festa, falou assim, cara, o pessoal não tá bebendo na festa? A gente entrou lá, foi olhar, não, o pessoal era tão esperto que eles compravam refrigerante, depois pedia pros caras do bar a bebida dentro da lata de refrigerante, cara. Olha. Então assim, deu tudo certo. Ali a gente começa a entender, né? E aí você começa, tem a alternativa de você empreender. E aí você chega na faculdade, buscando oportunidade, surge a ideia da empresa júnior. Para quem não sabe o que é a empresa júnior, até para explicar, né? É uma empresa que a própria faculdade cria para que os alunos possam desenvolver projetos para a sociedade a um preço mais baixo. Até porque você não vai entregar com a mesma qualidade nem no mesmo tempo que uma empresa normal. Mas eu fiquei com uma dúvida ali, então. Foi 2 dúvidas, na realidade. Sobrou para comissão 800 mil? Não, a gente juntou de patrocinador R$800. Ah, tá. R$800. Isso. E tivemos de lucro 12 mil. 12 mil. 12 mil em 2006 era muito dinheiro, tá? Eu me formei em 2006 também. Inclusive, quantos anos você tem? 35. Nós somos de 89 também, né? Isso. Somos 12 mil. Meu Deus, a margem foi perfeita. Estupenda. E aí, esses 12 mil, então, o que vocês fizeram?
Foram viajar? O que a turma fez? Não, aí a gente foi fazer uma festa com esses 12 mil inicial para 1.600 pessoas. Sim, tá, entendi. Então esses 12 mil foi pra pagar de fato a festa, sem pensar em sobrar nada pra vocês. Sem pensar em sobrar nada. E não sobrou de fato. Não sobrou. E a gente fez uma festa para 1.600 pessoas no Cuiabá Tênis Clube na época, que também foi muito boa, entendeu? Ah, não. Agora eu tô começando a entender o que você tá falando. A festa na Hits foi pra arrecadar grana nesses 3 meses pra pagar a formatura. A formatura toda. E com os 12k naquela época deu pra pagar a formatura? Não deu pra pagar toda, né? Mas aí o ingresso abateu uma parte, ficou muito bom o preço e a gente conseguiu fazer essa festa pra 1.600 pessoas. Cara, eu acho que as famílias dos formandos ficaram maravilhados com essa comissão que você formou, né? Quem que era o time aí? Porque deve ter sido um time muito bom, né? Era Sim. Você de vice e quem mais que tava junto? O presidente era o Gustavo, que hoje é um dos sócios da Mars Designer. Tinha o Sábio, que é um cara que também tem trabalhado aí com a área de marketing. Tem uma outra mulher também, a Samara, que tá no Rio de Janeiro, também hoje como diretora na área de TI, entendeu? Então, assim, formou-se uma equipe muito boa, cara. Muito boa mesmo. Então, a gente tinha ponto de venda na CVC na época, né? Então, panfletagem acontecendo em horários diferentes. Então, você tinha times diferentes vendendo. No dia que começou a festa, não sei de onde que a gente tirou na cabeça de segurar 1 hora para abrir depois, para fazer com que a fila ficasse na frente, entendeu? E aí o pessoal pensasse, nossa, hoje vai bombar, vamos parar ali. Então, assim, foi um empreendimento até hoje o mais lucrativo que eu tive. Não, eu também, olhando aqui essa conta aqui assim, eu penso, como vou viver de festa. Exatamente. Né? Mas nem sempre assim, né? Que tem festa que dá umas festas que dão uma flopada aí, né? Que a gente Sim. acompanha alguns colegas aí. E eu lembro assim, que a gente entrou na gerência da Hits na época, e aí a mulher, a festa foi legal, né? Quer que eu ajude vocês a contarem os ingressos? Parecia que tinha uns 200 ingressos ali vendidos, né? Aí o ingresso ficou preso na caixa, que tava os ingressos lá que já tinham passado, e a gente balançou assim, caiu aquilo na sala assim, a mulher assustou assim, falou, caracas. E aí deu 1.250 lá, entendeu? Foi uma festa que a gente teve que pedir pro pessoal ir embora, porque a casa queria terminar já o dia, entendeu? Isso já era 6h30 da manhã. E não tentaram nenhuma outra festa depois? Não dava tempo. Não pra isso, mas eu digo pra igual você falou assim, a gente descobre que possibilidade de empreender e tal. Você não se meteu a fazer festa? Não, aí não tinha condição, né? O pessoal quis usar o nome da festa que a gente criou. Ah, é? Teve um nome? Teve. Batizaram a festa. Sim. AF, a festa. AF? AF. AF de AF? AFFFF, 3 pontinhos. AF. A festa. A pessoa tentou usar o nome mais 2 vezes, mas não conseguiu ter o mesmo sucesso que a gente conseguiu, né? Mas foi o primeiro grande empreendimento, né? Primeiro que você empreendeu. E esse você consegue dizer que foi a primeira experiência de um vou dizer assim, um estilo de vida que você tem do trabalhar com prazer? Na Sim. Sua visão? Esse é o primeiro, assim, que você consegue dizer? Foi. Explica para o pessoal o que tá por trás dessa visão sua do trabalhar com prazer, completando, né? Uhum. Do estudar e trabalhar com prazer. O que é esse modelo mental que o César coloca sempre assim? Quando a gente faz o que a gente gosta, né? Dentro da nossa área, acaba que o trabalho ele se torna prazeroso. Ah, César, você tem alegria em 100% do que você faz? Não. Mas quando você tem o objetivo de construir, de acordo com o seu propósito mesmo, de construir negócios para a sociedade, entendeu? Em que as pessoas possam usufruir disso, você consegue ter um trabalho com prazer. E aí, tem até um amigo que fala assim, quando você vai abrir uma empresa, pouca gente pensa isso e sabe sobre isso. A gente fala muito do servidor público. O servidor público, o que é? É a pessoa que faz um concurso, ela entra no governo e o papel dela é servir a sociedade. Ah, tá, mas então eu sou um empreendedor privado, eu não sou um servidor. É aí que a gente erra. A gente continua tendo que servir. Quando você entrega um produto, você está servindo através do produto. Quando você entrega um serviço, você está servindo através do seu serviço. Então,
Quando isso se encontra com o seu propósito, você acaba fazendo as coisas muito mais prazerosas. E aí, consequentemente, os resultados vêm também. Boa. No final do dia, é o que você falou, né? Uma palavrinha que, por incrível que pareça, ao longo das temporadas que a gente já teve aqui, assim, nem sempre foi falado muito a palavra propósito, e você citou ela de uma maneira muito boa. E fazendo um pouco dessa transição ainda, continuando dentro da tua carreira, então a gente já está na universidade ali pelo terceiro período, quarto período, por uma necessidade, por uma visão que um professor trouxe, vocês também foram na Infocorp, beleza, eu entendo o que é o conceito de empresa júnior, é prestar um serviço à universidade, especificamente aquele curso, aquela empresa júnior, prestar um serviço para o público externo da universidade, interno Sim. eu nunca vi muito, mas externo, para que, de fato, ela resolva um problema. Que tipos de problema apareciam para a Infocorp? Ali, assim, era problema, tipo, vem aqui em casa formatar meu PC? Não era isso, né? Por favor. Não era, né? Não era, né? Aí já são mais serviços da área da própria computação, né? Então, você fazer um sistema para um evento, você fazer um site, entendeu? Soluções mesmo que são desenvolvidas a partir da tecnologia, né? Então, realmente era vocês colocando em prática aquilo que estava sendo aprendido ali dentro do curso, né? Como um todo. Exatamente. A diferença da empresa júnior é que ela tem um professor por trás acompanhando, dando respaldo. Porque às vezes o aluno ele não tem conhecimento 100% do que ele tem que fazer. Então o professor dá o respaldo e por isso que demora às vezes um pouco mais de tempo, porque os alunos têm que estudar, mas é uma forma de um laboratório mesmo de aprendizado. Porque no final do dia é um processo praticamente orientativo desse professor para com os alunos, né, para eles conseguirem aprender. E aí quem se dispõe, né, a contratar um serviço da empresa júnior, eu acho que são duas coisas. Primeiro, ela tá pensando no lado financeiro, porque de fato é mais barato. E dois, se ela tiver com esse propósito também, usando aqui a palavra bem alinhado, de que ela está contribuindo para o treinamento e formação dessa pessoa, putz, tu cumpriu ali, né, acho que o melhor dos mundos ali, assim, para ambas as partes ali, assim, né? E me passou aqui na cabeça, acaba funcionando como se organiza um pouco os squads de programação mesmo, né? O professor é quase que o arquiteto e depois você tem os programadores ali de fazer. Exatamente, ela acaba sendo uma empresa formadora mesmo, entendeu? De profissionais até. Então, assim, a gente sabe que o profissional que hoje passou pela empresa júnior, ele tem uma experiência muito maior do que aquele que só se formou, né? Então faz muita diferença. Todas as vezes que eu pude formar time, quando tinha lá que o cara passou por qualquer tipo de empresa júnior dele, ele já tinha lá, tipo, sei lá, 4, 5 estrelinhas a mais, já dentro do meu critério ali. E por incrível que pareça, eu tive boas experiências com a galera das atléticas também. Legal. A galera que passou por atlética, assim, apesar de muita gente às vezes criticar que é mais festa e tal, ou apenas esporte, galera de atlética que eu tive a oportunidade de conhecer, assim, os caras entregavam um bom resultado. Você não participou de atlética? Ou não tinha atlética? Na minha época não tinha atlética. Que agora tá bem forte, né? Agora tá muito forte. Até queria participar. Só tinha os torneios intercurso mesmo, né? Que a gente jogava e os interturmas, né? Fazendo uma piada com programação. Não tinha ainda os torneios de esportes pra vocês? Não, ainda não. E nos outros vocês mandavam bem? Como é que tava? Vocês iam bem nos intercursos ou o time de vocês era meio ruinzinho assim? Não, a gente só perdia pra educação física. Bom. Na verdade, o ano anterior, o time de computação tinha ganho o torneio da universidade. E nos outros, todos eles a gente perdeu pra educação física. Aí, assim, não tinha muito o que fazer, né? O pessoal de computação não corre tanto como o pessoal de educação física. Eu fiquei pensando que era um pouco até natural. Eles tinham, de certa maneira, uma certa obrigação, vamos dizer assim, porque são da educação física e tudo mais. E a gente tá pensando no intercurso na casa do futsal mesmo, né? No futsal. Mas eles estendiam a questão do esporte para outras modalidades? Não conseguia formar time. Não conseguia. É que futebol é muito democrático, né? Não adianta, né? Mas hoje... Entendeu? Tem um pouco de dificuldade de formar time, né? Pra você ter noção, naquela época, tinha um torneio na computação e só tinha um curso de computação que dava 8 times. Hoje, na UFMT que eu tô falando, você tem 3 cursos na área de tecnologia e não consegue fazer um torneio só entre o curso. Cara, são realidades totalmente diferentes, né? Mas se o campeonatinho de esporte rola, né? Rola. Então,
Muda um pouco da geração, né? A nossa geração e a outra geração. A gente é meio que é um misto, né? A gente consegue. Gostava mais do esporte, né? Assim, eu vejo, não sei se pra você foi assim também, mas eu pude ter uma transição suave, vamos dizer assim, do que era muito brincadeira de rua, né? Esporte na rua, esporte dentro de clube, esporte dentro da escola, chegando no tal do eSport, quando nem chamava esporte em lan house e ficar jogando. Né? Mas essa nova geração, querendo ou não, que a gente vê nas universidades, eles já são da era do esportes, né? Infelizmente, estão a vida inteira no computador. É uma geração já digital, né? Os nativos, né? E além disso, né, antes da gente prosseguir, porque aqui eu já tô chegando, então, dentro da formação sua ali, terminando de formar. E você foi tava querendo ir pro mercado de trabalho. Mas antes da gente ir para essa parte do mercado de trabalho, César, eu queria passar mais uns recadinhos aqui pro nosso pessoal, pra nossa audiência. Mais uma vez, Sicredi, nunca fez tanto sentido o slogan que vocês estão usando. Não é só dinheiro, é de fato ter com quem contar. E eu falo isso de coração aberto, não porque eu sou um associado do Sicredi, mas sim porque este projeto, que mais uma vez dá voz e visibilidade aos empreendedores, startupeiros e agentes de inovação aqui do nosso estado e também da Baixada Cuiabana, só foi possível porque vocês acreditaram. Então a gente sabe que a gente pode contar com o Sicredi para todos esses momentos. Além disso, diferente do episódio anterior, né, pessoal? Hoje eu estou muito bem trajado. Você achou bonito, César? Tá bonito, hein? Tá bonito, né? E, Vivian, você é maravilhosa. Obrigado, né, a Vivian aí por estar dando essa oportunidade aí de me vestir, né, aqui durante os episódios, né, para todo mundo que quer conhecer todos os produtos que a Vivian tem, é só vocês acessarem o Instagram dela, então é @espaço_afromt. Você vai ver a loja digital com vários produtos, não é só roupa. Pra mulherada que quer colocar cabelo, pô, tem cabelo orgânico, cabelo artificial também. A gurizada também quer colocar cabelo, quer fazer tranças, vai ter lá. Só você procurar, tem uma gama de produtos muito grande. E o melhor de tudo isso, ela acabou de voltar, né, dessas compras que ela sempre faz, então ela tá com estoque cheio, preparado aí para esse último trimestre do ano que tem muitas vendas, e inclusive uma das datas mais importantes para nós aí, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, lá no dia 20 de novembro, então se preparem. E já que eu falei do Dia Nacional da Consciência Negra, Vivian me passou uma mensagem e ela falou que no dia 19, lá na Praça da República, vai acontecer mais uma vez a edição do desfile afro que ela sempre faz. Então vai ter várias pessoas, vários negros maravilhosos desfilando, meninos e meninas, homens e mulheres de todas as idades, desfilando e mostrando toda a sua africanidade e reforçando muito mais essa potência que são. Além disso, o que vai ter mais, sabe? Só desfile? Não. Vai ter feirinha de artesanato, comidinhas, pra galera que quer aprender a fazer trança, tá muito na moda aí fazer tranças, as tranças principalmente africanas, então você vai poder ter essa oficina lá, e quem chegar lá também vai poder fazer a sua trança de maneira gratuita, então aproveitem, vão, normalmente é ali no final da manhã, comecinho da tarde, sempre tá acontecendo, e a tendência é que role sempre durante o dia 19 inteiro, então consumam muito espaço afro, e se você quiser, na descrição do nosso episódio tem um cupom de desconto de 10% para todas as compras que vocês fizerem lá na loja fisicamente. Vão lá, se vistam de espaço afro e reforcem a sua ancestralidade. Cara, eu tô olhando aqui no roteiro que a produção preparou. Carreira e conceito Delta. Irmão, explica isso pra mim, porque tipo, eu não conheço. Eu não conheço realmente. Mas explica pra nós, assim, pensando assim, num leigo mesmo, porque Delta, eu vou falar pra você, eu lembro, tipo, de bem chulo, asa delta, eu lembro do delta quando tinha lá na época de matemática, mas carreira, ou conceito de carreira de delta, eu nunca vi. É a primeira vez mesmo, quero ter essa consultoria com você aí. O delta, ele traz a ideia da matemática, né? Onde você tem uma faixa de início, delta 0, e o delta final. E por que que isso ele é muito importante para as pessoas e as pessoas muitas vezes não se percebem? Hoje a gente vive um mundo de Instagram, de rede social, em que as pessoas se comparam muito. Compara o carro que o outro tem, compara a casa, só não compara a conta bancária porque a pessoa não posta, entendeu? O saldo bancário dela, né? Mas a gente vive esse mundo de comparações. Isso pode ser um problema muito grande. Por quê?
Às vezes a pessoa, ela sai de uma condição social baixa, ruim, e às vezes não ter condição mesmo de muitas coisas. E aí, às vezes, ela consegue uma bolsa, entendeu? Numa escola, numa universidade, consegue uma oportunidade ali de R$1.000 para desenvolver um negócio. E às vezes ela fala assim, Fábio, isso é muito ruim, entendeu? Fulano ali, olha só, o pai ajudou, entendeu? O tio foi lá e deu dinheiro para ele. E aí, às vezes, a gente se compara. Só que a gente esquece de que essa comparação, ela é péssima, porque os vários fatores que englobam, eles não podem ser comparados entre si. E aí a gente traz o delta. Um exemplo mais prático. Se você é uma pessoa que tem R$0, para você chegar a R$100, é uma vitória tremenda de faturamento. Agora, se você é uma pessoa que já tem R$100.000 no bolso e você chegar a 200 mil, você é ruim. É muito pouco. Então, o delta é isso. Você precisa se comparar com aqueles que têm histórias semelhantes. Entendeu? Para que você consiga, entendeu? Ter uma comparação mais justa, vamos dizer assim. Então, isso quer dizer o delta. Às vezes a gente quer comparar com pessoas que estão em outros patamares. E às vezes isso é ruim para a cabeça, para a depressão, entendeu? Às vezes você tá lá batalhando. Quando você consegue uma coisa, aí você vai comparar alguém que teve uma vida mais fácil, você vai achar que aquela pessoa, entendeu? Ela, poxa vida, por que ela consegue e eu não consigo, entendeu? Então o delta, ele é uma comparação nesse sentido. Uma comparação mais igualitária, mais justa. É quase que aquele conceito muito que o Cortella traz da meritocracia, né? Um pouco. Que ele fala que a meritocracia não existe quando você compara duas pessoas que começam de pontos diferentes. Exatamente. Não tem como comparar, por exemplo, o Fábio, que eu sempre coloco essa posição, e esse é meu exemplo. O Fábio, ele é uma pessoa preta, é um homem preto, que nasce numa condição de certo privilégio. Dado os esforços que minha mãe teve para chegar até ali. Só que isso não exime eu de ter tido esse privilégio ou partir desse ponto. Como que eu vou me comparar ao Fábio onde ele chegou, com as possibilidades que ele teve, então dentro desse delta, vamos dizer ali, que ele teve, com uma outra pessoa que nasceu numa condição periférica, muito menos abastada, com, sei lá, outras N dificuldades que ele teve. Então nunca vai ter uma comparação, não tem como ter uma comparação. Não tem. Isso é o delta no final do dia. Exatamente. E aí você consegue ter uma comparação, a gente até pode dizer, mais empática. Entendeu? Porque você consegue olhar o outro com muito mais compaixão, com muito mais cuidado. Porque cada pessoa tem a sua história. Entendeu? Você imagina assim, você ir lá, trabalhar e conquistar o seu carro. E aí chega aquela pessoa que o pai deu o carro para ela, entendeu? Então assim, os dois não podem se comparar. Cada um precisa saber onde ele inicia e onde ele vai chegar. E isso tem que ser a motivação. E você sabe uma coisa que você tá falando assim e tá batendo lá assim dentro da minha mente, eu tô pensando, que até mesmo dentro de casa isso tem que ser tomado um certo cuidado. Tu já reparou que às vezes pai e mãe compara irmão com irmão? Sim. E às vezes não, eu não acho justo. E eu sou pai de 2, né? De um menino mais novo e de uma menina mais velha. Não dá pra você comparar realmente os dois ali dentro das perspectivas dele, né? Não dá. E quando você cria essa comparação, você cria um mundo de injustiças e desigualdades. Entendeu? Aí a gente tem hoje muito da vida do Instagram. Então, por exemplo, por que eu falo isso? Porque eu sei de influenciadores que os caras alugam um carro, um Porsche por um dia para poder tirar foto. Entendeu? Aí você fala assim, poxa vida, cara, ele conseguiu e eu não. Entendeu? Tem um monte de influenciador aí que tá cheio de dívida. Mas a vida aparente parece ser maravilhosa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas comparações, entendeu? E eu falo isso porque isso gera até problemas mentais mesmo na pessoa. Entendeu? Ferra uma pessoa que tinha um potencial incrível por causa dessa comparação injusta. E essa mesma comparação, se a gente for atualizar muito, é aquela questão dos cassinos digitais, do tigrinho, né? Como ficou conhecido, de muita gente ver várias pessoas ganhando, querendo se comparar, né, influencer estimulando e várias pessoas não perdendo somente a sanidade mental por causa daquilo, mas perdendo
tudo que ela tinha, às vezes, de pouco de patrimônio ali, assim, que foi construído, né? Exatamente. E às vezes você tem outros exemplos, pessoa que sai da roça e é o primeiro a entrar na universidade, entendeu? Cara, que vitória incrível. Tem que ser valorizada, tem que ser comemorada, mas às vezes as próprias pessoas que conquistam isso não dão o valor necessário, porque quando eu olho pro lado, assim, poxa, entendeu? Entendeu? Eu sou mais um na minha família, entendeu? Então, assim, o Delta eu acho que é importante as pessoas entenderem e saberem para até olharem melhor para si. É um pouco daquilo também, assim, eu acho que eu queria falar um pouco mais em cima disso, né, de você estar se falando, é que acho que tem a própria comparação ali, assim, também, mas também tem aquele peso da pessoa que é o primeiro, como você disse, na família, de conseguir alguma coisa, né, e aí ela alçou aquele patamar de alguma vitória. Mas se a vitória é só dela, também não quer dizer muita coisa, porque essa pessoa, quando ela vence, ela não vence sozinha, ela vence e vem mais quantos junto com ela. Exatamente. Né? Então, e aí quando você para pra pensar nisso, você percebe que não tem como ela ter, vamos dizer, uma mobilidade social, econômica e financeira tão grande quando ela tem essa vitória que, como você bem disse, eu concordo muito, já é uma grande vitória, às vezes, de conseguir se formar numa universidade pública ou qualquer universidade, qualquer tipo de estudo, comparado a uma outra pessoa que tem uma já condição. Cara, eu adorei esse conceito. E às vezes assim... Vou levar pra vida, assim, pra aplicações. Com certeza. E às vezes assim, a pessoa que sai... E aí, ampliando um pouco mais isso. A pessoa que sai da roça e é o primeiro a entrar na universidade, ela não vai ter o network de uma pessoa que estudou numa escola particular, que todo mundo ali tem os pais com a melhor situação, pais em posições de influência, e com certeza vai conseguir mais facilmente um emprego melhor inicialmente do que uma outra pessoa que, cara, o cara vai ter que ralar na vida, entendeu? Então, por que eu falo isso? Porque a gente vê diversas histórias de empreendedores. Existe empreendedores de palco, histórias verdadeiras, histórias que são bem contadas. E existem pessoas que, cara, não estão fazendo nada, estão confortáveis na situação dizendo que tem algo que às vezes não tem. Então, é uma forma mais justa, eu acho, da gente se comparar. E quando você se formou, esse conceito ele já estava em você? Já estava assim na sua mente? Ou você, mesmo não tendo esse conceito tão estruturado como você trouxe aqui para nós, você já tinha isso dentro de você de, beleza, eu vou pro mercado de trabalho, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui dentro da minha realidade, crescer e tal. Como é que foi esse início de carreira seu e se já estava sendo ali de alguma maneira aplicado o conceito da carreira Delta aí? Estava porque... Aí você tem um pouco da psicologia, que eu gosto de estudar também. Porque a minha trajetória, ela não foi tão linear. Então, a gente vem de uma família desestruturada, entendeu? Então, assim, quando você acaba querendo se comparar com os colegas e algumas coisas que acontecem, você não consegue se comparar, né? Então, você tem que buscar outras alternativas, outras construções que parecem, pô, mas por que eu tô fazendo isso, né? Às vezes você se pergunta... E aí, lá na frente, você começa a entender essas questões da comparação. Não adianta você se comparar se você tem uma trajetória diferente. Entendeu? Uma trajetória... Às vezes a pessoa foi lá, uma mulher, ela engravida. Entendeu? Durante uma universidade. Ela vai ter uma trajetória diferente. Às vezes ela quer se comparar. Pô, se eu não tivesse tido filho, entendeu? Então, essas comparações, elas são injustas e ferram com o emocional das pessoas. Ansiedade, como você disse, depressão... pânico, entre outras questões, né, mentais ali. Mas quando você falou, então, assim, né, você sabia, vamos dizer assim, qual era o seu contexto e não se deixava enganar pelo ambiente que você estava inserido, né, mesmo, né, estudando num colégio que até hoje talvez seja considerado um dos melhores colégios de Cuiabá, e como você bem disse, né, faculdade também foi uma boa faculdade que você fez e tudo mais, mas você não se deixou enganar isso. Então, o Delta ali para você aplicou. E como que você, aplicando esse conceito de Delta dentro da sua carreira, do seu início de carreira ali assim, te permitiu alcançar os seus primeiros patamares de sucesso dentro daquela condição que você vislumbrava para você e se comparava, né, nesse contexto seu? Foi mais por uma, como eu falei, né, de necessidade, né? Então, durante a trajetória, abrimos a empresa Júnior, era uma fonte de renda. Mas aí ela ia acabar, né? Porque acabou a faculdade, você acaba a empresa Júnior, né? Sim. Mas aí durante a faculdade eu acabei também fazendo estágio.
E aí até tem uma história curiosa que envolve o futsal, né? Mas o estágio fora da faculdade? Fora da faculdade, né? Teve uma oportunidade que apareceu e eu consegui um dos melhores estágios em Cuiabá, na época. E aí, ao mesmo tempo, eu recebi a convocação para disputar o Brasileiro Universitário, em Fortaleza, entendeu? Para vocês terem noção, para quem não joga, para quem não conhece, o Brasileiro Universitário, quem estava lá? Time de futsal, Corinthians, Unip, que é um dos melhores times da liga de futsal. As meninas da seleção brasileira que disputam Olimpíadas de handball, a seleção brasileira de vôlei, o pessoal tudo lá. Então, cara, é um lugar que estavam os melhores do esporte brasileiro. Entendeu? Teoricamente, né, abrindo um parêntese bem aí, esse campeonato brasileiro universitário, ele deveria ser colocado num patamar como os americanos colocam o esporte universitário dele para selecionar os atletas para as ligas, grandes ligas americanas. Não, né? A gente jogou no centro de treinamento da seleção brasileira. Entendeu? Então, assim, só não se dão a mesma importância, mas é um campeonato de nível excelente. Tanto que, assim, nosso time era o único time que não tinha um jogador profissional. Todos os outros tinham. Então, envolve um campeonato de altíssimo... de pessoas de alto calibre no esporte mesmo, né? E aí eu consegui esse estágio. E aí a pessoa que me escolheu lá no estágio, eu recebi a convocação, eu falei pra ela, né? Ele falou assim, ó, você precisa começar na segunda-feira. Falei, olha, eu recebi a convocação para disputar pela seleção de Mato Grosso e eu vou precisar ficar 20 dias fora. Ele falou, olha, eu não posso esperar 20 dias, você vai ter que escolher se você quer viajar pela seleção de Mato Grosso ou se você quer o estágio. Aí a gente tem uma condição difícil de vida, de sobrevivência, entendeu? Financeira. Você olha assim, poxa vida. Mas também a questão do esporte podia ser a única experiência da vida que eu teria, né? A única oportunidade. E seria, pelo nível do campeonato que você está falando, poderia ser aquela oportunidade que, bem jogado, poderia inclusive te fazer a carreira no esporte. Difícil. Mas tinha chance, entendeu? Você tava lá sendo olheiro, né? Com os olheiros lá, entendeu? Então, assim... E aí, eu falei pra ele, olha, realmente, a oportunidade do esporte pode ser única na vida, é uma experiência incrível, vai fazer diferença no meu currículo também. Então, eu escolho ir, mesmo que represente uma dificuldade maior, mas assim, pela questão da resiliência que a gente vai desenvolvendo na questão da necessidade, eu falei, cara, depois eu dou um jeito, seja o que Deus quiser, entendeu? E foi, entendeu? Aí tem uma história seguinte, mas, né? Mas calma, termina isso aí. Você foi jogar. Fui jogar. Beleza. Não ganhou, ou ganhou, ficou com posição, Empatamos um jogo, perdemos outros dois. O importante foi competir. Foi. Beleza. E aí voltou. Voltamos. E aí quando você Voltei voltou... sem trabalho, né? Não, tá. Isso que eu queria saber. A empresa realmente falou, beleza, tchau, obrigado, seguiu a vida dela, você foi buscar outras oportunidades. Isso. E aí, volto, olho pro mural, tinha uma oportunidade de trabalho num estágio que pagava o dobro do anterior. Só que já tinha acabado as inscrições. Falei, poxa vida, mas tá ótimo, entendeu? Passa-se uma semana, eles reabrem o processo de seleção. Porque não tinham conseguido selecionar ninguém. Aí acaba que a história eu consigo ser selecionado nisso. E foi um estágio na Eletronorte. Que aí eu começo minha carreira na área de energia. Tecnologia e energia elétrica, né? Então foi dali que eu tirei a minha primeira startup lá na frente, onde eu começo a trabalhar com a área de energia. Pra quem não se ligou, quando ele fala mural, galera, literalmente é isso, tá? Um negócio na parede, que as pessoas iam lá e colocavam oportunidade de estágio, emprego. Era assim um pouco, né? Muito daqueles papelzinhos que você puxava só pra ter o telefone, assim, depois ligar. Era sensacional. Eu tinha passe, tinha vale alimentação e o dobro do salário, assim, era muito melhor do que o melhor. E você começou como estágio dentro da Eletronorte, que até, se eu não me engano, ela era estatal. Ou não, já era... Era estatal. Era estatal. Você acompanhou o processo de privatização dela ou não? Quando você... Não. Foi depois. Foi depois. Foi depois. É um pouquinho mais antigo. É, um pouquinho. E aí você, igual você falou, eu fiquei curioso.
Você foi lá, então você começou de estágio, você chegou a subir níveis hierárquicos assim? Como é que foi isso? Ou foi só o estágio mesmo? Foi só o estágio, né? Mas a gente, assim, por questão de responsabilidade, eu sempre assumindo responsabilidade cedo, eu cheguei a cuidar de... Meu chefe saiu de férias, eu fiquei cuidando, como estagiário, Cuiabá e Rondonópolis, na minha mão. Da Eletronorte cuidando o quê? Da distribuição de energia, do fornecimento? Toda a TI de Cuiabá e Rondonópolis era minha responsabilidade. Entendeu? Então, assim, a gente acaba desenvolvendo. Aí eu fico nesse estágio 1 ano, entendeu? E dali eu vou pra Enel. A Enel Green Power, que era na época a segunda maior empresa de energia do mundo, né? E aí já é totalmente privada ela, ou não? Totalmente privada. E aí na Enel, sua carreira, você ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei uns meses de estágio, mas, assim, o Ministério do Trabalho não pode ouvir isso, né? Mas com Pela estágio, segunda vez. eu já cuidava aí. Aí eu entrei, poucos meses já assumo cuidando de todas as usinas de Mato Grosso, São Paulo e Tocantins. Então eu já viajava como estagiário, eu tinha banco de horas como estagiário, entendeu? E assim, eu dobrava o salário como estagiário e foi isso. E aí eles só não me contratavam porque eu não tinha formado ainda. Mas eu formei, com 1 mês eu fui contratado. E aí teve uma fraude na empresa. Eram 7 pessoas de TI no Brasil e América Latina, demitem 5. Eu subo para assumir o Brasil e o meu outro colega ficou com a América Latina. Isso com 22 anos, né? Aí já foi... Era pepino para resolver dia após dia. Caso de pedofilia, entendeu? Com Polícia Federal. Era problema dentro da empresa. Não, como teve a fraude, não tinha orçamento. Você tinha que pedir em inglês, em espanhol e italiano. Porque a sede era na Itália. Então você tinha que pedir orçamento para poder comprar as coisas, entendeu? Assim, foi um momento ali riquíssimo de aprendizado. Entendeu? E você viveu quanto tempo essa loucura? De estar dessa maneira? Porque com 22 anos, então você assume esse papel. Fiquei 1 ano praticamente. Aí eu ficava 15 dias no Rio e 15 dias viajando nas usinas. E aí, seu papel ali como TI era fazer o quê? Às vezes, assim, acho que é uma pergunta muito que mãe faz, né? Mas o que você faz aí, assim, né, filho? Eu entrava no meio de uma usina, com risco de choque, tudo, com todos os equipamentos, entendeu? Pra climpar um cabo. Então eu viajava 2 dias pra ir lá. Pra quem não sabe, climpar é fazer aqueles cabos de rede, tá? Aquela tomadinha lá do cabo de rede pra conectar. Então a gente ia lá dentro da usina e fazia isso. Como no outro dia também estava conversando acompanhando o presidente da empresa, nos relatórios pros investidores, entendeu? Decidindo o planejamento de TI nacional, entendeu? Da empresa. Então, assim, era esse universo. E aí você ficou 1 ano e meio nessa função, fazendo isso. E depois disso você continuou na empresa ou você foi alçar outros voos? Não, aí eu saio da empresa. Por causa da fraude, eles decidiram privatizar a empresa. Então, a privatizar a área de TI da empresa, na verdade. Então aí, e eu tava alçando uma vaga que era para ser gerente mesmo, Brasil. Tava esperando, já fazia 4 meses. Aí decidiram que não iam contratar e eu entregar para uma empresa terceirizada porque o BO era gigantesco, entendeu? E aí eu volto para Cuiabá, entendeu? E aí tem um episódio até com Deus muito interessante, né? Tinha feito um concurso em Santos, na cidade do meu pai. Fiz o concurso e meu pai falou, não, eu pago pra você faz, entendeu? Fui lá, fiz, não estudei. Passei no concurso. E era concurso pra área de energia também? Pra área de TI, né? Ah, Aí era pra área de TI. Eu falei, pô, Deus, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E aí acontece que meu pai fala, vou comprar a passagem, você vem. Eu falei, tá bom. Ia pra assumir, falei, pô, vou estar em Santos, vou me desenvolver em São Paulo, muita oportunidade de estudo, qualificar. Acaba que entre o trajeto de eu pegar o voo e chegar em Santos, eu fecho 2 projetos, fui chamado para trabalhar numa empresa e fui chamado para dar aula no FMT. Entendeu? Aí eu chego em Santos e volto para Cuiabá, entendeu? Então, assim, foi uma experiência de fé que você não acredita, entendeu? Às vezes a gente fica esperando o sinal dos céus, né? Cai um raio aqui, entendeu? Manda alguém me falar alguma coisa. Mas não. Eu fui para acontecer, entendeu? Então, às vezes você tem que caminhar mesmo
Entendeu? Vai indo, entendeu? Que as coisas acontecem, né? E avançando um pouquinho dentro desse contexto profissional, você falou, a minha primeira startup surgiu no tempo que você estava trabalhando com TI no mercado de energia. Como que foi isso, assim? Que ano que foi isso? Porque eu tô tentando fazer aqui as contas dos anos, e não para revelar a cidade que a gente já revelou, inclusive, aqui, mas para entender, porque, como eu disse, né, uma das pessoas que começou boa parte desse movimento aqui no estado, o César ele estava no meio. Se ele não era o único. Nunca a gente é o único dentro de um movimento como esse. Mas tinha outras pessoas, o César estava lá também. Eu queria entender um pouquinho até de questão de histórico, assim, porque com certeza a sua startup foi uma das primeiras. Sim. Quando a gente... Aí tem uma outra startup antes dessa. Então a sua de energia não foi a primeira. Não foi a primeira, né? A gente desenvolveu um projeto que hoje o pessoal tá muito na moda, que é reconhecimento facial em hotéis e restaurantes, né? Por meio de câmeras, tudo usando processamento de imagem, né? A gente desenvolveu isso em 2009. Vamos participar de um programa lá na Campus Party, apresentando. Só que aí, assim, a gente não entendia bulhufas, entendeu? De empreender, de startups. Acabou que o projeto morreu, a gente continuou com a empresa júnior e foi isso. Na empresa de energia, a Enel, ela era uma referência no mundo em inovação. Então, assim, pouca gente sabe. Todo mundo entende usina hidrelétrica. O rio passa pela turbina, gera energia. Mas um projeto que tinha na Enel, por exemplo, em Veneza, que conforme a onda, a água vai subindo em Veneza, ele gera energia. Entendeu? Lá para uma usina totalmente diferente. Eles tinham muitos projetos de inovação. E aí, estudando, acompanhando esses projetos, surge uma ideia, entendeu? Que aí eu comecei a estudar e desenvolver ela no Rio. E aí eu, nessa de voltar para Cuiabá... Que ano mais ou menos? Isso foi em 2011. Aí eu volto para Cuiabá, encontro um sócio que desenvolvia a parte de hardware, que era muito bom nessa parte de hardware, conto para ele a ideia e falou, cara, é fácil, vamos fazer. Entendeu? E a partir daí a gente começa a desenvolver. Só que aqui ninguém entendia de startup. A gente começa a desenvolver o projeto, cara, o que eu faço? Aí eu voltei para o Rio e São Paulo para poder apresentar o negócio. Falei, vou apresentar lá. Se tiver alguém gostar, o pessoal falar assim, pô, a ideia é boa, aí a gente continua desenvolvendo. E foi isso. Entendeu? Validação ali mesmo. E aí um dos primeiros momentos que a gente participa, essa é uma história engraçada, né? Vamos apresentar um negócio. Como que você vai vestido para apresentar o negócio? Entendeu? Você vai bem vestido, né? Nós fomos de terno. Uhum. Entendeu? Chegamos lá, o americano foi conversar com a gente. Pô, vocês são donos de startup? Eu achei que vocês eram investidores com esse investimento. E aí... Foi too much pra... Foi. Aí no dia da... E esse era um dia de umas conversas com investidores, com os mentores. A gente teve esse too much de vestimenta, né? No outro dia, a gente... Cara, como que a gente vai vestido? Cara, vamos fazer o seguinte... Vamos de esporte fino, camisa social, deixa o terno guardado na mochila, se alguém pedir. E aí a gente subiu a régua. No dia anterior não tinha ninguém de terno. No dia da apresentação, os caras foram de terno pra apresentar. Mas era o quê? Era um evento? Um pitch day? O que era isso aí? Assim, que pelo que eu tô entendendo, tinha mais pessoas apresentando ali. Tinha, era o Desafio Brasil, né? O que é o desafio? Eu não lembro do Desafio Brasil. Hoje fala-se muito do 100 Startups, entendeu? Open Startups, né? Esse era o precursor desse movimento. Mas já era feito pela mesma organização de hoje? Sim, pro Bruno Rondani, entendeu? É o mesmo. Só que ele era sozinho, basicamente, né? Naquela época, né? E aí a gente vai apresentar e tem uma apresentação muito curiosa, né? A gente tinha um outro time apresentando antes, né? Aí você vai apresentar quem que é o time, né? O cara, eu estudei em Harvard, eu estudei no MIT. Investimento, quanto que tem? 1 milhão de investimento para fazer um aplicativo. Aí vai o César apresentar a SaveGrid. Quem que é o seu time? Nós somos lá de Mato Grosso, entendeu? Vocês fazem tecnologia no Mato Grosso? Isso não é zoeira, não é brincadeira, entendeu? Poxa, cara, que legal, entendeu? Quanto vocês estão de investimento aí? Tem investidor? Não, a gente está investindo no próprio bolso. Bootstrapping no 12. Nem tinha esse nome ainda, mas era isso mesmo. E aí foi essa história, a gente acabou ganhando esse desafio lá pelo negócio que a gente estava desenvolvendo e fomos apresentar no World Trade Center em São Paulo, né?
E qual que foi a premiação além da apresentação? Foi só a apresentação? Não, isso era uma classificação pra final, né? Tá. E aí, na final, meu sócio não conseguiu ir. Eu fui sozinho. Aí eu perdi as avaliações para participar da banca final. Porque tinham escolhido, se não me engano, eram 50 e 20 ou 30 apresentar na banca final. Já era uma apresentação em inglês. Tinha que ser. Entendeu? E acabou que a gente só foi para pequenas empresas, grandes negócios, né? Só. E aí foi a primeira história, assim, engraçada, né? E ela, como que era? Grid? SaveGrid. SaveGrid. O que a SaveGrid fazia? A SaveGrid era uma startup, e aí, para quem conhece a área de energia, envolvia o conceito de Smart Grid. Então, basicamente, a gente fazia um monitoramento das plantas elétricas de pequenas empresas e pequenas indústrias. Quando você tem grandes indústrias, tem os chamados sistemas supervisórios, que custam pelo menos 100 mil para você começar a implantar. Entendeu? As pequenas empresas não têm esse tipo de monitoramento. E para vocês terem uma ideia, por que a gente criou isso? Porque a energia que chega na sua casa, ela não tem a mesma qualidade que sai da estação onde produz energia. Não sei se ainda é esse tempo, mas a empresa de energia ela só verifica a qualidade a cada 15 minutos. Mas César, o que isso influencia? Entendeu? A má qualidade de energia prejudica equipamentos na sua casa, sem você perceber, entendeu? Faz com que você gaste mais ou menos, entendeu? E a empresa de energia, se ela não entrega uma energia de qualidade, ela é obrigada a ressarcir você. Mas quem sabe disso? Só ela. Só ela, entendeu? Então, eram algumas coisas que a gente tinha desenvolvido. Isso em 2012, a gente desenvolvendo equipamentos, estão falando sobre IoT. Já estava desenvolvendo também uma parte de inteligência artificial, também naquela época. Então, eram algumas coisas que a gente estava trabalhando com o nosso negócio. Isso basicamente, pessoal, foi um pitch e os planos futuros de uma startup. Então, para quem quer uma aula de pitch sem ser uma aula de pitch, assista o DigoCast que você vai ver. Mas, César, eu queria aqui também dar um certo salto ali, porque da SaveGrid que você fez, você passou depois por uma carreira com outros empreendimentos, porque eu conheci o César ali em 2016, não, foi 17 que eu fui conhecer você, e a gente tá falando da SaveGrid de 2011, né? E eu conheci você já ali em 2017, como eu tava dizendo, você já tinha participado do Hackathon da Globo lá, já tinha até uma certa referência nisso, já tinha outra empresa que estava trabalhando, sua, inclusive, né? Não sei se era exatamente uma consultoria, mas foi isso mesmo? Depois da SaveGrid, outra startup, consultoria, foi trabalhar para alguém? Como é que foi esse histórico até chegar ali em 2017, mais ou menos, que eu lembro? Como a gente não tinha investidor, não tinha patrocínio, né? A gente sempre trabalhou em outros empregos, né? Para poder sustentar o desenvolvimento do negócio. E aí, a gente desenvolvendo no Mato Grosso esse negócio, a gente chegou a ser convidado pela Embaixada Norte-Americana para ir para os Estados Unidos, passamos um tempo lá na MIT Harvard com uma experiência assim incrível, entendeu? Isso realmente foi enriquecedor. A gente participa do Pequenas Empresas, chegou até o BID interessado no nosso projeto, né? A gente queria pegar pequenas empresas, chega empresas, por exemplo, como o Big Lar aqui, interessado na nossa solução. Então, foi uma trajetória legal. E aí a gente entra num conceito de aceleradoras. Então, tinha a 21212, que hoje não existe mais, mas de grandes empreendedores no Brasil. A gente vai entrar e tem a primeira recessão no Brasil, em 2013. Isso. Aí eles param com o projeto, que era um programa do governo da Dilma ainda, naquela época acho que era Dilma. A gente depois é escolhido para entrar na ACE, que era a Aceleratec, que era também um dos maiores aceleradores do país, entendeu? E até hoje eu não esqueço a pergunta, e aí eu vou explicar tudo que aconteceu e esse contexto que você colocou, Fábio. A ACE, de 900 e poucos projetos, a gente fica entre os 30. Para ser selecionado, eles iam selecionar 18. Fizemos a entrevista, vocês não são daqui de São Paulo, né? A ACE é de São Paulo. Vocês não são daqui de São Paulo e a gente sabe que startup que envolve hardware tem um tempo maior de maturação. A gente vai investir em vocês, só que vocês não podem usar o dinheiro para sobreviver. Vocês têm dinheiro para sobreviver durante mais ou menos 1 ano em São Paulo? Cara, eu tenho por uns 6 meses, os outros têm por uns 3, né? A gente tinha mais 3 sócios na época na startup. Mas a gente falou, cara, se a gente entra na ACE, vocês nos escolhem. O cheque era de quanto?
Acho que era 300 mil. 300 mil. Falou, cara, a gente dá um jeito. Cara, você entra no melhor cidade do país e abrir as portas, a gente dá um jeito. E aí o feedback que a gente não entrou foi porque a gente não tinha condições de sobreviver 12 meses em São Paulo. Falou, cara, a gente não dá mais pra gente ficar em Cuiabá. A gente precisa criar alternativas. E aí vem a questão de, novamente, uma questão de necessidade. Aí a gente cria a outra empresa, a ONI, que era uma consultoria de desenvolvimento mesmo. Então a gente tinha equipe de desenvolvimento e também fazia consultoria para ajudar a gente a sobreviver em São Paulo. Entendeu? Para que a gente pudesse levar a Save Grid para lá. Eu conheci você no tempo da Onic. Foi bem nessa. Então foi por isso que a gente criou. E aí a gente usa o que a gente aprendia, as nossas qualidades de desenvolvimento, para a gente construir uma história para poder mudar-se para São Paulo. E dentro desse processo, a Onic, hoje, até onde eu sei, ela não existe mais, né? E aí vocês encerraram ela, mas você já tá com outra empresa no mercado. Isso, eram 3 sócios, né? 2 saíram e aí a gente continua com a Tecnos hoje, que faz o que a Onic fazia, né? Também. Então só mudou o nome. É uma consultoria também trabalhando a parte de tecnologia estratégica, ajudando as empresas a aplicarem tecnologia nos seus negócios. Mas esse é o lance que eu sempre pego em todas as vezes que você coloca a logo da Tecnos, é justamente essa parte que você fala de tecnologia estratégica. Muito atrelada ali, assim. Então, pra mim, assim, que conheceu você na Onic, numa perspectiva, é mais uma software house e tal, que tá produzindo lá. E aí você traz a Tecnos com... Primeiro, minimalista. Eu lembro, eu olhei muito bem, bem minimalista, bem escrito. E essa parte estratégica, pra mim, foi uma sacada muito boa. E isso, com certeza, foi um tempo de maturação desse mercado que você olhou, né? Porque você não eu imagino, viu, César? Eu queria que você falasse. Que não é tipo assim, a sorveteria que eu falar, eu quero um app de banco pra você. Você não acredita que você vai falar, tá bom, toma aqui o seu app de banco. Você vai usar da parte estratégica para pensar no que realmente faz sentido ou não para esse cliente. Eu tô enganado muito no meu pensamento aqui. Geralmente as pessoas que mexem com tecnologia, eles têm um olhar muito para a tecnologia. Só que aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa considerar um outro contexto para fazer com que a tecnologia tenha sucesso, né? Por exemplo, César, você já esteve lá no Vale do Silício, né? Pô, você poderia trazer as inovações para cá e colocar aqui no Mato Grosso. Vai funcionar tudo? Não. Porque para você ter uma tecnologia de sucesso, você precisa considerar pessoas e cultura também. Então, a gente sempre construiu as nossas soluções olhando para as pessoas que vão utilizar. Eu não olho a pessoa como usuário, eu olho a pessoa como pessoa. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma solução para idosos e eu colocar os botões pequenininho, a pessoa vai ter dificuldade de enxergar, vai ter que pegar o óculos, então eu já crio uma barreira. Então eu preciso pensar na solução para quem vai usar. Então isso é um fator da psicologia, do design de interação, entendeu? Então a gente sempre trabalhou assim. E quando você fala de empresa, o que a empresa espera? Ela vai gastar um dinheiro, mas ela quer ter resultado. Então nesse contexto você trabalha de forma estratégica, de uma forma simples. É isso que a gente sempre fez e sempre buscou fazer. E para o futuro? Que é o planejamento? Tanto seu como César aí, César tá aí também com 35 anos, olha o que você já fez na sua carreira, tudo mais. O que você tá pensando pros próximos anos na sua vida pessoal, profissional aí, que como você trouxe muito aqui, assim, desde lá do início, né, o conceito tanto do Delta quanto também o conceito de estudar e trabalhar com prazer, e é nítido quando você tá falando sobre isso, mas também com a Tecnos. Pensa em fundar outra empresa, por enquanto? Tá fundando alguma outra empresa? Quais são as novidades aí? Questão pessoal, a gente sempre pensa naquelas conquistas, né? De formar família, que são as coisas que a gente sempre... Que isso também é sucesso, né? Não adianta a gente só querer no campo profissional, né? Não adianta você ser bem sucedido no campo profissional, só que você não tem com quem contar, com quem compartilhar as suas conquistas. No campo profissional, tem a Tecnos, então a ideia é consolidar a Tecnos mesmo como referência, entendeu? Continuando trabalhando e entregando resultado para as empresas. Hoje a gente tem uma outra empresa também em criação, que é a Almaz Inovação. Surgiu por uma demanda, entendeu? Por uma necessidade de mercado, de fazer algumas coisas na área de inovação bem feita, né? A gente que atua nessa área de inovação, o Fábio também sabe disso,
qual que é o grande problema da área de inovação? É muito fácil você falar sobre inovação. Só que é muito difícil você entregar resultados na área de inovação. E muitas vezes a gente vê a cadeia de inovação desconectada. Partes sendo feitas, mas as partes não conectam entre si. Então a gente quer ajudar a iniciar a cadeia, entendeu? Trabalhando um pouco da inovação aberta mesmo com as empresas, para que isso seja bem feito. É um pouco do que a Tecnos já fazia, mas só dando um nome para a gente poder ajudar também nessa área de inovação, ajudando outras empresas, né? Você sabe que isso foi uma das coisas que eu mapeei quando eu fundei a minha consultoria também. Que eu entendi lá atrás, lá assim, 7 anos atrás, com a Mocambo, fazendo jabá aí, desculpa aí, galera, mas basicamente eu também pensei, um pouco foi similar. A galera quer falar, fazer, ou já diz que faz inovação, e aí você vai ver só fumaça. E não consegue medir ou estruturar um projeto para medir ou não o sucesso daquela inovação, que pode ser, gente, pode ser melhorar o copo de alguma maneira ali no produto. Isso também faz parte da inovação. Então eu peguei e fui muito para essa linha também. E aí hoje, com habilidades que a gente vai acumulando, a gente consegue entregar alguma coisa nesse sentido. Legal. César, satisfação real poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Conceitos que você trouxe aqui para mim foram muito massa. E queria deixar a palavra aí aberta, esses minutinhos aí finais para você realmente passar aí a sua mensagem para nossa audiência, do que você acha aí desse mercado nosso que a gente está inserido de inovação, ou algo, você já trouxe muitas coisas aí que realmente são importantes aí para a galera que não pegou, foi muito rápido às vezes o jeito que ele falou, mas é real, questão de família, né, de você ter com quem compartilhar, o sucesso profissional não é tudo, né, mas eu queria que você passasse para além dessa mensagem que para mim marcou muito também, que você passasse alguma outra mensagem que você acha que faz sentido aí para tocar aí as mentes e os corações da nossa audiência aí, dos Digoresters. Eu acho que, para complementar, né, a ideia é a gente compartilhar um pouco, porque a gente, quando posta só as vitórias, parece que foi tudo fácil, né? Mas uma das coisas nessa trajetória que eu acho que é importante falar e deixar como mensagem, às vezes a gente desvaloriza onde a gente está, tá? A gente tem um estado com potencial incrível, para aqueles que são do Mato Grosso, e muitas vezes a gente não acredita no que a gente é por estar aqui. A gente até diz que isso é a síndrome do vira-lata, né? E eu gosto de falar isso porque quando a gente estava nessa trajetória, o pessoal falou assim, pô, mas vocês são do Mato Grosso fazendo tecnologia lá? Somos. E aí eu vi isso de Google, Microsoft, IBM. Pô, quando chega um currículo do Mato Grosso, a gente nem aceita. Não aceitava, né? Naquela época. E a gente foi fazer eu fui fazer um MBA fora, até para poder ter uma outra visibilidade lá fora também. Então, quando as pessoas olham que eu fiz IBMEC também, no Rio de Janeiro. Pô, você fez IBMEC? A percepção ela é diferente, né? E às vezes a gente acha, por a gente estar aqui, a gente não vai conseguir construir nada, não vai fazer nada, porque só quem está em São Paulo, só quem está nos Estados Unidos, só quem está na Europa vai conseguir fazer alguma coisa. A gente não perde em nada. Eu participei de um hackathon no MIT. Tá? Eu consegui participar? Consegui. A gente é pior que eles? Nem um pouco. A diferença é que eles têm um pouco mais de oportunidades do que nós. A gente só vai ter que ralar um pouco mais. Aí vem mais uma vez a questão do delta. Entendeu? Da onde a gente está saindo para o que a gente fizer, com certeza a gente consegue fazer coisas incríveis se nós acreditarmos mais em nós. Temos faculdades boas? Temos. Particular e pública. Temos pessoas de qualidade? Temos. Entendeu? Então é só a gente juntar esse contexto que a gente consegue fazer coisas sensacionais aqui. Cabe a mim, cabe a você e a você que está aí escutando e falando, a gente acreditar somente. É por isso, inclusive, que o Digocast existe, né? Para pegar histórias como a sua, para mostrar para essa galera que é possível também. Existe um caminho além de outros que a gente está mais, vamos dizer, constituídos dentro da nossa vida. E foi nada melhor do que o digital, né? Um videocast, um conteúdo em vídeo que a gente pode fazer chegar no mundo inteiro realmente. E, cara, hoje chega de um jeito tão fácil que eu pego, olho as métricas do podcast e eu vejo lá a galera, tipo, de Argentina, Colômbia, consumindo conteúdo nosso produzindo aqui no Centro Geodésico da América do Sul, né? Então, é muito massa e sua mensagem foi muito, muito certeira. Gente, esse foi César Marcegossa.
muito bom. Mais uma aula que eu pude ter aqui, porque a gente se encontra muito em mentorias de evento, então mas a gente acaba tendo algumas conversas, mas não dessa maneira aqui, assim, né? A gente acaba, às vezes, sempre sendo um pouco atropelado dentro dessas conversas. Te agradeço muito, César. Eu acho que a galera também vai curtir muito esse papo quando ele for ao ar, quando eles assistirem. E fechando, então, o nosso episódio, começando aqui mais uma vez aí pedindo para você fortalecer o nosso canal lá no YouTube. Então se inscreva, ativa o sininho, curta, compartilhe, comenta. Enfim, gente, tem muita coisa dentro lá do YouTube para vocês olharem dos conteúdos mais antigos do DigoCast. A gente já tá aí com mais de 13 episódios de várias pessoas, vários atores aqui do ecossistema. Então fortalece o canal. Manda, às vezes vai ter algum conteúdo de alguém que você viu, sei lá, do próprio César, ou da Brenda, ou sei lá, do Ceneri, ou do Rafael Marinho, não sei. Tem algum episódio que você acha massa, manda pra galera, porque assim você faz o conteúdo chegar em outras pessoas. O mesmo é válido para você compartilhar também via Spotify, mas lá o interessante é você classificar a gente com 5 estrelas, porque isso fortalece. E para fechar, obrigado, Sicredi, mais uma vez aí, por acreditar no nosso projeto, patrocinar o nosso projeto. Já estamos aí, né, Sicredi, nessa parceria já na 3ª temporada junto com vocês. Muito obrigado. E queria, então assim, dizer para vocês que daqui 15 dias a gente volta mais uma vez com um outro episódio do DigoCast, com outro convidado super massa. Espero que vocês gostem desse e dos próximos. Um abraço e até a próxima, Digoresters. Tchau, tchau.